Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Sucesso. Hoje estamos aqui com a Yasmin. Ela é mentora e empresária em Portugal, mas eu vou deixar para ela se apresentar melhor e para vocês conhecerem o trabalho dela. Seja bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Yasmin, conta um pouquinho do que você faz aqui em Portugal para que as pessoas possam também te conhecer. Claro que sim. Bom, você já disse, né, que eu sou empresária, sou mentora. Eu sou especialista em estruturação de infoprodutos e também de negócios digitais. Então, aqui em Portugal, eu abri um escritório de estruturação de negócios junto com a minha sócia, com a Tamara. Então, sou cofundadora da Avance, né, escritório de estruturação. Também sou mentora já há mais ou menos, vai fazer 4 anos, né? Eu estou empreendendo no digital desde 2020, me tornei mentora em 2021. Então, hoje a minha missão é auxiliar especialistas, profissionais a pegarem todo o conhecimento que elas têm e transformar isso em produtos digitais para que elas possam ter uma outra fonte de renda. Ela não é pouca coisa não, vocês viram, né? Yasmin, agora a gente quer saber um pouquinho sobre a sua história, né? Se você já tinha essa profissão lá no Brasil, se foi uma coisa que surgiu aqui na sua vida em Portugal. Surgiu não, porque tudo a gente batalha para conseguir, né? Sim, com certeza. Mas contar um pouquinho de como você chegou hoje, onde você está e quando você veio para Portugal também. Eu fiz Direito até o 5º período na faculdade. E aí, no meio da faculdade, sempre, né, com sacrifício. Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai surgir de mim, se Deus quiser, Deus permitir. Mas eu gosto de ouvir assim, uma família rica vai surgir de mim. É isso, com certeza. Bom. E sempre com muita dificuldade, né? Fazendo faculdade, trabalhando ali para conseguir pagar essa faculdade. Nesse meio tempo ali da faculdade, bem na metade mesmo, eu comecei a identificar que eu não fazia aquilo por amor. Não me sentia confortável estudando aquela profissão. Achava que não era para mim, não fazia sentido mesmo com o que eu queria. Mas, lógico, aquela pressão, né, de sempre, precisa fazer uma faculdade, precisa estudar. Eu acabei entrando para Direito, até pelo fato de me comunicar muito bem, de gostar de escrever. Então, chegou numa etapa ali da faculdade que eu falei, realmente isso não é para mim. Para eu conseguir ter um retorno financeiro, eu vou precisar estudar mais não sei quantos anos, eu vou depois ter que trabalhar mais não sei quantos anos para conseguir ter esse retorno. Então, uma coisa que você não estava gostando. Exatamente, que eu não me identificava. Então, eu tranquei a faculdade em 2019. E aí logo veio a pandemia, né, em 2020. Continuei tentando ali fazer uns bicos em shopping, em comércio. Bicos, não pode falar bico aqui em Portugal. Porque bico aqui em Portugal tem outro sentido. É verdade. Comecei a fazer uns extras, pronto, é melhor. Comecei a fazer uns extras ali em 2020, logo ali na pandemia, né. Trabalho desde os 16 anos em comércio, vendendo doce. Sempre tive essa coisa de batalhar e ir atrás mesmo das minhas coisas, do que eu queria para minha vida. E aí uma amiga me chamou para trabalhar com ela no digital, né, como assistente ali, fazendo um serviço mesmo de bastidor. Então foi ali que eu entrei e comecei a enxergar o digital e pensar, poxa, acho que isso aqui tem futuro, acho que isso aqui é um caminho. É um caminho, dá dinheiro, dá pra eu fazer alguma coisa aqui. Então, em 2020, eu comecei a atuar nos bastidores do digital mesmo, trabalhando com especialistas, com experts e infoprodutores. Então, a minha bagagem hoje também, né, de ser mentora, de auxiliar outros profissionais a criarem os seus infoprodutos, vem muito dessa bagagem que eu tive nos bastidores. E aí, chegou um momento que eu comecei a ensinar outras pessoas. Isso você ainda estava no Brasil? No Brasil, isso, em 2020, no Brasil. Vai fazer 3 anos, né, que eu tô fora do país. Antes de vir para Portugal, eu fui para a Austrália primeiro. Era o meu sonho morar fora, inclusive foi o meu empreendimento, o meu trabalho que eu comecei lá no Brasil, no digital, que me permitiu morar fora do país, né? E aí eu fui morar na Austrália, fiquei 9 meses na Austrália. Nesse meio tempo, eu vim passar 21 dias de férias aqui em Portugal. Eu tinha um namorado que morava aqui. E quando eu cheguei aqui, eu falei, pronto, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero morar.
E aí, depois disso, eu acabei vindo pra cá. Só voltei pra Austrália, terminei um curso que eu tava fazendo lá de inglês. E aí, já voltei pra cá. Então, eu vim pra cá já com um negócio, né? Eu já tinha esse negócio que começou a ser construído no Brasil em 2020, na pandemia. Já no digital, 100% no digital. Quando eu vim para Portugal, isso só fortaleceu aqui, né? Principalmente pelo fato do mercado português voltado para o digital ainda tá ali acelerando. Então, para mim foi muito bom, né? O que diziam que não tinha oportunidade. Você inovou, né? Eu ouvia muita gente dizendo, ai, não tem oportunidade, o mercado português é atrasado, não tá aberto. E eu falava, é justamente lá que eu quero estar. É por isso que eu estou trazendo. É por isso que eu quero estar, porque se eu tenho essa bagagem, eu tenho muito o que agregar com o mercado português. E realmente a gente pode ver esse salto de evolução que o mercado português no digital vem tendo, né? O marketing digital vem tendo aqui em Portugal. E eu fico feliz de poder contribuir com o meu conhecimento por aqui também. E empreender aqui em Portugal, porque termina que você aqui chegou já como empreendedora, sim. né? Você acha que foi desafiador entrar no mercado português? Como é que foi essa adaptação? Por mais que seja um mercado digital, para o público português, você começa, acredito eu, a se inserir quando você já está aqui, né? Com Como certeza. é que foi essa entrada no mercado português? Eu precisei fazer algumas adaptações na minha comunicação, né? E até na prospecção também de clientes, para eu conseguir estar perto, né? De pessoas que eu considero influentes aqui no mercado e que me abriram muitas oportunidades. Mas eu não considero que foi difícil entrar no mercado. Foi o que eu te falei. Eu ouvia muita gente falando, lá não tem oportunidade, ou o mercado é atrasado. E eu falei, não, eu vou para lá e eu vou construir o meu mercado. Eu sempre tive muito esse pensamento, sabe? De que não existe limitação. Uma mulher de objetivos, né? Objetivos claros, com certeza. E faz. Com certeza. Eu acredito muito que não existe limitação para tudo que a gente quer fazer. Sempre existem soluções, né? Então, quando eu cheguei aqui, lógico que é um mercado diferente, né? Do que eu estava acostumada a vivenciar no Brasil. Então, eu precisei fazer algumas adaptações, principalmente no quesito do presencial, né? Eu sinto que aqui em Portugal, o povo daqui gosta muito, tem a cultura do presencial, do sentar à mesa, do olho no olho. E isso foi muito bom para mim, porque eu estava trabalhando no digital há muitos anos, então eu estava sentindo falta desse contato humano, desse contato físico. Então, foram, assim, algumas adaptações, estando nos lugares certos, com as pessoas certas. E eu não enxerguei dificuldades, sabe? Eu sempre, assim, tracei um objetivo. Bom, eu quero chegar nesse lugar. Então, qual é o caminho possível? O que é viável de ser feito, de ser construído para eu conseguir chegar nesse lugar? Então, assim, graças a Deus eu só venho crescendo aqui, né? Trabalho também com comprometimento, com dedicação. E, inclusive, abri o escritório aqui em Portugal, né? Que a gente tem um espaço físico lá no Parque das Nações. Uma grande conquista, né? Com certeza. É tão bom quando a gente sai do nosso país, vem para outro país e conquista o nosso espaço também, né? Com certeza. Acho que isso que faz um imigrante de sucesso. É verdade. Né? Hoje você falou que você tem o seu espaço aqui em Portugal, enfim, que já tem o seu público, mas claro que... E sobre as dificuldades, né? E a gente sabe que dificuldades, elas existem, mas é tudo a maneira como a gente vai lidar com aquela dificuldade. Em Portugal, você falou que no trabalho não foi tão complicado, porque, enfim, as dificuldades apareceram e você foi conseguindo ali eita, que eu embolei. Driblar. Mas na vida pessoal, você sente alguma dificuldade que você teve aqui? Alguma coisa que te fez pensar em não ficar em Portugal? Eu nunca tive o pensamento de ir embora. Desde quando eu cheguei aqui, eu já cheguei muito decidida em ficar e com esse sentimento mesmo de casa, sabe? De que foi o lugar que eu escolhi, de que é a minha casa, me senti muito acolhida. Não tive dificuldades no trabalho, né, profissionalmente falando. Isso, inclusive, é uma orientação que eu dou para muitas pessoas que me procuram e me veem lá do Brasil, amigos, familiares. Ai, como que tá aí? Eu vejo que sua vida tá incrível, maravilhosa. Eu falo, gente, olha só,
Quando eu vim pra cá com um planejamento, Sim. né? Eu já tinha um negócio, era um negócio digital, que me permite... É um negócio digital, né? Ainda até hoje, mesmo tendo espaço físico, que me permite ter uma certa estabilidade. Então, eu não vim pra cá, assim, às 4 pancadas. Acordei e vou morar em Portugal com uma mão na frente e outra atrás. E as coisas caíram do céu. E as coisas caíram não do é céu, assim. exatamente. Então, sempre quando alguém me pergunta como que eu faço pra ir, eu quero ir, eu sempre falo, se planeja. Se planeja, faz uma reserva pra você vir pra cá e não passar dificuldade, porque eu sei que existe. Eu considero que eu vim pra cá numa posição privilegiada por já ter um negócio, mas eu sei que muita gente migra pra cá em busca de trabalho, de emprego e passa por muitas dificuldades. Eu tenho total consciência disso. Então, eu sempre oriento as pessoas que me procuram. Se planeja, se organiza pra você não sair do seu país, vir pra cá e passar dificuldade, né? Mas, assim, no quesito pessoal mesmo, eu acho que a coisa mais difícil que foi no primeiro inverno. O frio. O primeiro inverno, me adaptar ao frio e morando sozinha, né? Eu tava sozinha aqui, eu não tenho família aqui. Então, agora que eu tenho mais pessoas aqui próximas e tudo mais. A gente vai construindo uma família aqui também, exatamente. né? E até amigos de infância também, que estão vindo pra cá e estão vindo morar aqui. Isso me conforta um pouco mais. Hoje em dia eu também eu tenho um companheiro, então eu moro junto com ele, é mais tranquilo. Mas no primeiro ano, assim, primeiro inverno, sozinha, foi bem difícil, sabe? Mas nunca, assim, pensando eu vou voltar. Nunca. Você é carioca? Sou carioca. Não tem como enganar. O calorzão do Rio de Janeiro, aí vem pra cá um frio extremo. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu fui morar na Costa da Caparica, que é ali pertinho da praia, e me lembrava muito o Rio. Mas o frio, assim, pegou mesmo. E a solidão, eu acho, né, desse primeiro momento. Mas são coisas que você aprende a lidar. E sempre tendo muito forte na minha cabeça o objetivo, claro, que me faz estar aqui. Né? Eu tô aqui por um propósito. Eu sei que eu tô aqui por um motivo. Então, não é um frio, um inverno, né? Não são alguns dias ali que eu fico com um pouco mais de saudade da minha família, dos meus amigos, que vai me desviar do foco. O que você sente falta do Brasil? Sinto falta. A carioca vai falar praia, andar de Havaiana. Eu vou te dizer que há um tempo atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu ia falar sol e praia. Mas eu já tô acostumando com o clima daqui. Eu já tô até gostando um pouquinho mais do frio. Acho que hoje o que eu sinto mais falta é da minha família, né? Da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, das minhas sobrinhas também. Eu fui agora no Brasil, fiquei um mês lá e eu acho que hoje em dia, assim, a única coisa que eu sinto falta mesmo é da minha família. Né? É estar perto da minha família, das pessoas que eu amo. É o que a gente mais escuta dos imigrantes, de maneira geral, que, enfim, estão longe de casa. É isso, né? A saudade da família é algo que... Eu acho que, pra mim, dia de Natal. Noite de Natal. Gente, tá longe da minha família é tão difícil. Esse ano eu passei pertinho, né, da família e foi muito bom. E eu pretendo sempre poder voltar lá e estar com as pessoas que eu amo, ou então trazer eles pra cá também. Já consegui trazer minha mãe pra conhecer o primeiro país que ela conheceu, né, fora do Brasil. Então, é muito especial isso. Renova as energias. Com certeza, né? Com certeza. E o que é que você mais gosta em Portugal? Eu gosto de lidar com as pessoas daqui. Eu acho que justamente por essa diferença cultural, né? A gente sabe que, embora seja a mesma língua, há diferença cultural, os costumes. E hoje em dia eu lido com muitos portugueses, muitas portuguesas. E eu gosto muito de lidar com as pessoas daqui, de aprender. Eu acho que eles têm muito para ensinar pra gente, né, nós brasileiros, assim como nós também temos muito para ensinar para eles. Então, eu acho que essa junção das duas culturas, sabe, é uma evolução. Né? É uma evolução mesmo. Eu aprendo muito com eles, com o jeito deles, com, sabe, a clareza, né? Eles são muito objetivos, eu aprendo muito com isso. E assim também eu espero contribuir sempre que possível. Mas eu gosto muito das pessoas daqui. Você já se adaptou, então, à cultura portuguesa? Já. É lógico que às vezes ainda tem algumas coisas que a gente estranha, mas acabo fazendo piada com isso e, enfim, me adaptando e evoluindo também, sabe? Eu acho que é um processo de evolução mesmo, de você perceber como que essas pessoas também foram criadas, né? A cultura que elas tiveram, e a gente vai fazendo essa troca.
Eu acho que é muito bom quando a gente vive num país e se sente acolhido Com também, certeza. né? É engraçado você trazer isso das pessoas, né? Dos portugueses, porque muita gente às vezes fala que um dos maiores desafios quando chega em Portugal É lidar. são justamente os portugueses, lidar com os portugueses. Aham. Você não sentiu isso? Não, porque eu gosto de lidar com pessoas. Eu sempre gostei. Eu sempre trabalhei também com o público, né? Desde os 16 anos. Então, eles têm um jeitinho peculiar, né? E eu acho que tem muito a nos ensinar, né? Eu acho que o jeito, assim, que eles tratam, né? Que eles racionalizam as coisas. Isso é muito bom, porque o brasileiro tem muito aquela coisa do merecimento, tem muito aquela questão da gente se colocar por baixo, ou da gente ficar dando meias voltas quando a gente quer dizer alguma coisa, ou tem dificuldade em dizer não. Eles são diretos. E os portugueses são diferentes. Eles, não, é isso, eu não quero, eu não vou, sabe? E eu aprendo muito com isso. Então, assim como eu também trago muito essa coisa da gente ser, né, empático, Sim. simpáticos. Então, eu acho que é uma troca. Nós vamos aprendendo ali Nos juntos. complementamos, né? Com certeza. Meu marido é português. Que legal. Então, a gente vai se complementando ali também. E Você deve perceber bastante isso, né? Vou aprendendo muito, assim, Isso. no dia a dia. Eu acho que depois que eu casei com um português, na verdade, até antes de casar, quando eu comecei a namorar com ele, eu comecei a enxergar um Portugal diferente. Porque no início, para mim, era um imigrante, eu convivia com imigrantes, era só com brasileiro. E depois comecei a conviver com portugueses. E para mim foi, assim, um engrandecedor. Sim. Porque E eu acho que quem tem essa visão, né, de que o português é ruim, é grosseiro e não gosta de lidar. Não falem mais isso pra mim. Eu já fui a pessoa que falei isso. É porque não convive. Quando você tem a oportunidade de conviver com um português, você entende o porquê que ele age dessa forma. E que, na verdade, é algo que é deles. Sim, porque eles são práticos, eles são diretos. E isso é muito bom, porque é uma coisa que eu acho que o brasileiro não tem. Então, a gente acaba tendo essa troca, sabe? E você se sente em casa em Portugal? Total, desde o primeiro dia que eu pisei aqui. É muito, muito estranho isso. Eu vim passar 21 dias aqui, né? Primeira vez que eu vim de férias. Eu tava morando lá na Austrália e era meu sonho morar na Austrália, me mudar pra lá. E pelo contrário, quando eu cheguei lá, eu não me adaptei, né, à cultura. E também acho que eu tava num outro momento de vida, né? Eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais nova, não tivesse empresa, eu acho que faria muito sentido para mim continuar lá na Austrália, pelo fato de ter muitas oportunidades profissionais, né? E também ter um lifestyle, assim, bem jovem. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, pelo fato de eu já vivenciar um pouco a cultura portuguesa na casa dos meus tios, né? Eles são portugueses, têm cidadania, e eles levavam muito da cultura daqui pra lá. Então, assim, eu já ficava imaginando. Quando eles apresentavam uma comida ou levavam um vinho daqui, e aí eles contavam as histórias, contavam os lugares, e aí eu ficava imaginando como era. Então, quando eu cheguei aqui, foi como se eu estivesse materializando já conhecesse todos aqueles momentos, sabe? Tudo aquilo que os meus tios me falavam, quando eu cheguei aqui, eu pude ver, assim, de fato, né? Materializar. Então, quando eu pisei aqui, eu acho que também pela questão da língua, lógico que isso facilita, né? 100%. E eu me senti muito acolhida, assim, senti que eu tava mesmo num lugar que seria a minha casa. Tanto que quando eu voltei pra Austrália, eu já voltei decidida a vir pra cá. Exatamente. E é bom que você teve a experiência de migrar para outro país. Sim. Conhecer, ter Sim. outra experiência de vida para poder definir que está aqui. Exatamente. Né? Você pensa em ir para algum outro país ou, por enquanto, a sua ideia mesmo é ficar em Portugal? Não tenho pretensão nenhuma de mudar para outro país. Eu gosto muito daqui, da cultura, das pessoas. A minha vida aqui, assim, tem se tornado uma vida confortável, isso é muito bom. Então, não tenho pretensão de me mudar daqui. Eu quero realmente construir minha família aqui, ter filhos, né? Ter a minha casa também, que é o meu próximo passo. Filhos que vão dizer que vieram de uma família rica. Com certeza. Com certeza. Mas eu tenho pretensão de me estabelecer aqui mesmo, né? Na verdade, eu já me considero estabelecida aqui. E agora são só mesmo os próximos passos de crescimento.
É isso, e sempre pensando em crescer, né? Você Com tem certeza. projetos ainda por vir aí, coisas que... Pronto, eu já te considero um imigrante de sucesso, mas você tem projetos ainda, coisas que você pretende realizar aqui no país? Com certeza, eu acho que a gente nunca pode parar, né? Quem empreende tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre buscando novas coisas para trazer diferenciais dentro do mercado e também para movimentar a gente, né? Eu digo que a cabeça do empreendedor é assim uma coisa que, Não para. que ninguém consegue decifrar, porque não para. E a minha cabeça, ela também não para. Então, eu tenho muitos projetos, não só para a Avance, né? Que é a minha empresa aqui, o meu escritório de estruturação de negócios, que vem crescendo bastante também. A empresa vai fazer 1 ano agora. E a gente quer que a empresa cada vez mais se consolide aqui no mercado português, né? A gente tem formações presenciais, temos projetos individuais também, atendendo grandes empresários aqui em Portugal. E eu tenho planos também de eventos, de alcançar mais pessoas, mais mulheres profissionais que querem ter acesso a esse conhecimento e também escalar os seus negócios, né? Vendendo ali os seus conhecimentos. É muito bom ver, assim, pessoas, imigrantes que vêm para cá como você e que conquistam seu espaço e têm perspectivas para mais, né? A gente não se limitar, porque às vezes a gente vê também pessoas... Porque tem o outro lado. Com certeza. Nós vemos também pessoas que vêm que às vezes se limitam e não buscam crescer. E é muito bom ver e conhecer uma imigrante, assim, com tantos objetivos. Eu acho legal você falar sobre isso, porque, na verdade, eu ouvi muito isso quando eu cheguei aqui, né? E isso não é soberba alguma, sabe? Mas é você sair daquela bolha do imigrante, né? Então, as pessoas chegam aqui e ficam ali naquele lugar. É lógico que eu sei que nem todo mundo tem o privilégio que eu tive de quando eu cheguei aqui já com um negócio, com a facilidade de já conseguir pegar uma casa, né, e me estabelecer aqui no mercado. Eu sei que a maioria das pessoas não tem, sabe, esse privilégio e chega aqui e acaba, às vezes, passando por dificuldade, né, para arrumar emprego, para conseguir uma casa. Mas quando você sai desse lugar de ficar ali, ai, eu sou imigrante, ai, como minha vida é difícil, ai, como minha vida é sofrida, sabe? Um lugar de vitimismo, as pessoas não precisam estar nesses lugares. Transformar esse sentimento e colocar como energia para outras coisas, né? E ter aquele sentimento, né, que começa internamente. Por que eu vim pra cá? O que eu vim fazer aqui? Eu vim pra cá pra ficar sofrendo? Eu vim pra cá pra ficar reclamando, me lamentando? Não, eu imigrei porque eu quis. Eu imigrei atrás de uma vida melhor, buscando coisas melhores pra minha vida. Então, é atrás dessas coisas que eu preciso ir. Eu sei que as dificuldades do dia a dia para muitos imigrantes traz esse sentimento, traz essa reclamação, mas a gente precisa sair um pouco dessa bolha e ter um olhar de fora, sabe? Ter uma visão de cima, eu costumo falar que essa visão macro, de você olhar e perceber, o que eu vim fazer aqui? Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Qual o meu objetivo? Então, traçar um plano, né? Eu sou muito prática também nesse sentido. Dificuldade vai aparecer sempre, sim, mas todos. O foco é na solução. Foco na solução, foco não é no problema. A gente sempre fala, eu e a minha sócia, que para cada problema, uma solução. Então, sai daquela bolha, sabe? De reclamação, de ficar convivendo com pessoas também que só ficam reclamando, que só ficam, né, se vitimizando. Ai, porque eu sou imigrante, sofrido, triste. Quando eu cheguei aqui, eu tenho colegas aqui que também migraram para cá, eu já falava logo, para de ficar reclamando que a vida é triste, você veio pra cá por um propósito, porque você quis. Então, minha filha, vamos trabalhar. Esteja do lado de pessoas que querem crescer também, exatamente, né? E não só pessoas que estão te colocando pra baixo. Exatamente. Conviva com pessoas que te levem pra frente, não pra sair trás. Da bolha, é sair da bolha, você estar nos lugares certos, com as pessoas certas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitos brasileiros aqui em Portugal, assim, quando eu cheguei, que me abriram, assim, muitas portas, mas foi justamente isso. Com quem que eu quero estar? Eu quero estar com as pessoas que estão vibrando a mesma energia que a minha, energia de crescimento. E não a energia de sofrimento, de dificuldade, porque a gente sabe que vai existir problema, né? Pra todos, eu posso falar que, eu não tive dificuldade, mas eu também tive as minhas batalhas internas para estar aqui, né? E eu vivo as minhas batalhas também diariamente. A diferença é que eu sempre tento buscar a solução para essas batalhas e não ficar me lamentando, porque senão as coisas não acontecem e aí acaba não tendo propósito.
eu estar aqui, né? Se eu vou ficar aqui sofrendo, reclamando, por que Não que eu vou faz estar aqui? sentido. Melhor eu voltar pro meu país, pra minha casa. É isso. Yasmin, hoje qual conselho que você dá para um imigrante que quer desistir? Que tá aqui, que quer desistir, que, enfim, já tá pensando em voltar pro Brasil por conta das dificuldades. Eu acho que é perigoso Sim. eu falar nesse sentido de dar um conselho, porque eu acho que cada pessoa é única, tem seus motivos, tem os seus propósitos, então não tem como eu dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Lógico que você tem que avaliar o seu contexto atual, né? É o que eu falo, não vale a pena você estar aqui se você tá triste, se você tá se sacrificando, se você não tá feliz, eu acho que não vale a pena. Se eu tivesse aqui assim, pode ter certeza que eu voltaria pro meu país, pra minha casa, né? Mas se você tá aqui, você tem muita clareza do propósito, do porquê que você quer estar aqui, porquê que você imigrou, aí eu acho que tem que sair um pouco dessa bolha e ter essa visão macro de, ok, dificuldade sempre vai existir, mas qual é a solução? Como que eu posso fazer para sair desse problema ou para melhorar essa situação que me incomoda, né? Eu vou procurar um trabalho melhor, eu vou estar num lugar onde eu me sinto melhor, eu vou procurar me capacitar, né? Eu vou atrás das oportunidades, porque eu me considero uma pessoa de muita sorte no sentido de ter tido muitas oportunidades, mas essas oportunidades, elas também são criadas por nós diariamente. Né? Com as atitudes do dia a dia. Exatamente. Né? Então, o quanto você está se movimentando para ir atrás das oportunidades. Porque é assim, é num piscar de olhos. Se você não estiver pronta, preparada, você não consegue agarrar aquilo, sabe? Então, acho que se essa pessoa está com vontade de desistir, de ir embora daqui e voltar para o país, ela tem que avaliar o contexto geral e perceber, o meu propósito é estar aqui? É ficar aqui? Então, aqui eu vou chegar no meu propósito. Exatamente. Né? Acho que se isso arder forte, é porque você tem que estar aqui, você tem que buscar uma solução para enfrentar as suas batalhas. Mas se isso não arder forte para você, é porque de repente é hora de voltar. E tá tudo bem. Sim. E isso não quer dizer que você é uma pessoa fracassada, não quer dizer que você não deu certo. Tá tudo bem, você veio, você tentou. Você tentou, né? Imagina se você não tivesse tentado, você nunca saberia. Ia ficar sempre com aquele sentimento sempre a dúvida. Por que eu não fiz? Exato. Se eu tivesse feito, seria melhor? Então, assim, eu digo que a gente sempre tem um não. A gente vai em busca do sim. E eu vim pra cá, e eu tentei, mas eu vi que não deu certo, ou que eu não me adaptei, eu não gosto. É a mesma coisa que eu falar que eu saí da Austrália. Tem gente que pode olhar e falar, então lá não deu certo. Não, lá deu muito certo. Deu muito certo por 9 meses. Mas eu entendi que lá não era meu lugar. E que Portugal era. E tá tudo bem. Talvez você precisava passar por lá para hoje estar e precisei. Onde você está. Eu vejo muito assim, né, com clareza a minha trajetória profissional. Foi a época que meu negócio mais cresceu. Foi a época que eu me dediquei mais à minha empresa, estando na Austrália. Então eu precisava estar lá. Eu precisava ter saído do Brasil, da minha bolha, ir para a Austrália, né, não me adaptar, para que eu pudesse ficar naquele modo caverna, trabalhando mais e fazer a minha empresa crescer. Então, tudo na nossa vida é aprendizado. Não quer dizer, porque não deu certo, ou porque eu não gostei, que é fracassado. Não. Só simplesmente não deu certo, não é o lugar e bola pra frente. Segue o baile, como a gente diz lá no Rio. É isso. Yasmin, você se considera um imigrante de sucesso? Eu não me considero uma imigrante de sucesso, eu me considero uma pessoa de sucesso. Muito boa a resposta. Eu acho que, ok, nós somos imigrantes, mas isso não precisa ser uma classe aqui em Portugal. Eu acho que a gente não tem que ficar se classificando. Eu sou imigrante. Quando você vem pra cá, você vem com o intuito de fazer daqui a tua casa, de fazer daqui o teu lugar, o teu país. Então, não é pra você ficar se classificando com inferioridade porque você imigrou. Então, eu me considero uma pessoa de sucesso. Em qualquer lugar do mundo que eu estiver, seja aqui, seja no Brasil, seja em outro país, eu sou uma pessoa de sucesso. Então, eu vou atrás de conquistar aquilo que para mim é sucesso, que nem sempre é o dinheiro, que nem sempre é o financeiro. Né? Então, hoje eu vejo sucesso assim com outro patamar. Por exemplo, tá aqui agora contigo no meio da tarde, numa segunda-feira,
isso pra mim é sinônimo de sucesso, de eu poder ser dona dos meus horários, Da sua vida, ter né? poder de escolha. Então, eu considero isso sucesso e acho que essa é a mensagem que eu tenho que passar, né, para essas pessoas que estão aqui ou que querem imigrar. Você não precisa se classificar como inferior. Se você escolheu vir para cá, né, sinta-se como a pessoa que você é e venha para cá para fazer a diferença conforme quem você é. É isso, para ser mais uma pessoa de sucesso. Exatamente. Aí, né? Mais uma pessoa que possamos aí admirar. Yasmin, muito obrigada pela sua Obrigada a participação. você. Eu tenho um miminho para você. Ai, que maravilha. Que você lembre também que você é um imigrante de sucesso. Com porque certeza. por mais que sejamos pessoas de sucesso, independente de onde estivermos, quando chegamos aqui, estamos numa condição de imigrante. Sim. E mostrar que podemos e que podemos nos tornar pessoas de Com sucesso, certeza. independente de ser imigrante ou não. E é lógico muito que isso importante. sempre vai existir, né? É lógico que eu tenho a minha casa, que é o Sim. Brasil. Aqui é a minha segunda casa. Mas isso não me faz menor do que uma pessoa que nasceu dúvidas. aqui e mora aqui. Assim como não faz nenhum brasileiro. Só aqui mostra menor. quão grande você Exatamente. é. E De a gente crescer em outros lugares. Exato, e a gente pode agregar em todos os lugares que a gente tiver, né? E o brasileiro, a gente tem ali aquela mão de obra, aquele trabalho, aquela dedicação. Então, se a gente veio pra cá ou pra qualquer outro país, a gente tem que fazer a diferença. É isso, então vamos fazer a diferença aí. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigada a Yasmin. você, foi maravilhoso. A vocês que ainda estão assistindo, não se esqueçam de seguir o canal.